Olá, taurinos! Como vocês estão? Espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Touro. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração. Aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Touro. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Touro, precisam saber para este momento das vossas vidas. Quais são os recados? Quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Touro? E vamos lá. Chama atenção essa carta aqui para vocês. Eu já vou explicar por quê. Olha que lindo isso. Ó. Me chama atenção essa carta porque a gente acabou de passar por um portal, né? Portal 4 do 4. E é isso que vem essa energia aqui do 4, já logo aqui em cima, me dando essa ideia de estrutura, de base que já está alicerçada no plano das ideias, no plano do etérico. Vocês sabem que tudo no nosso mundo material foi um dia pensado, não só a nossa própria existência, que foi pensada, que foi conjecturada, elucubrada por uma mente que é muito superior, né? Que é a mente de Deus, a mente do divino, também foi pensado, e também os nossos próprios feitos, como por exemplo os grandes desenvolvimentos, as grandes descobertas científicas, né? Foi um dia idealizado no plano das ideias e hoje a gente tem aí infinitos recursos que estão à nossa disposição. Então me vem aqui, gente, essa força de que existem questões que já estão certinho, já está tudo direitinho no plano das ideias e que vocês estão trazendo para o plano material. E que esses feitos, independentemente se for numa área de trabalho, se for você com a sua própria vida, em alguma situação, em algum momento, em alguma questão pontual, isso traz uma energia muito gostosa, isso traz uma energia de plenitude, de satisfação, de recheio. São aqueles momentos da nossa vida em que a gente celebra toda uma trajetória, toda uma caminhada que nos traz para aquele ponto em que a gente colhe, em que a gente vê que realmente aquilo que a gente idealizou, aquilo que a gente construiu no nosso plano mental, aquilo se edificou. E aqui me traz uma energia novamente dessa questão da densidade, não densidade no sentido de negativo, de ser algo denso, pesado, negativo, mas no sentido de materialização, no sentido de algo que realmente fluiu do plano que era muito etérico, que era mais, né, que não pode se pegar, por exemplo. E aqui essa energia dos cristais, veja, existe todo um momento, existe todo um tempo para que um cristal venha a aparecer na natureza, para que a sua forma venha a crescer, que a gente possa até desfrutar dessas drusas, toda essa estrutura
rochosa? Quanto tempo não leva para um cristal chegar num crescimento assim? Então veja que aqui, simbolizando também toda uma trajetória, todo um caminho que vocês percorreram para chegar neste ponto muito positivo. Veja que nós saímos de uma energia do 4, eu acabei de falar sobre a frequência do portal, 4 do 4, e vamos para a energia do número 9, ou seja, ano 9, que já estamos, ano de 2025 é um ano 9, certo? Daqui a pouquinho eu explico mais para vocês sobre isso, mas que já conecta vocês nesta frequência. E é um ano, gente, olha só que lindo isso. Como tá tudo muito repleto de sincronicidades, tudo muito alinhavado, tudo muito perfeito, arquitetado pelo divino. Esse ano fala sobre colheita. Então, olha só que interessante. Aqui me mostrando, gente, que pode ser que essas ideias, pode ser que tudo isso que vocês estruturaram dentro da vossa mente, dentro dos vossos pensamentos, da vossa consciência, pode ser que isso já é algo que vocês estão há algum tempo pensando e há algum tempo estruturando. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes você quer dar um passo, você quer seguir num plano de ação, mas que a gente precisa ter isso muito bem delineado dentro da nossa cabeça, senão a gente fica meio sem eira nem beira. Aí qualquer coisinha a gente pode se perder, assim como essa floresta aqui. E aí aqui tem um bichinho aqui que não me parece muito amigável. Então o que acontece? Às vezes a gente pode se perder e a gente pode se dar, né? Pode dar ruim, pode dar errado. Então o que eu sinto aqui para vocês? Que é um momento extremamente auspicioso, é um momento extremamente favorável para parcerias, é um momento muito favorável para você fazer. Aqui tem uma parceria muito, muito, muito especial, tá? Que você pode estar fazendo para ajudar neste processo de materialização. Veja, independe da questão aqui se for algo dentro do seu trabalho, se for algo, por exemplo, dentro da sua empresa que você está querendo edificar, que você está querendo construir, seja para alguém que você trabalhe ou seja dentro, de repente, do seu próprio trabalho. Tá? Que você criou, que você desenvolveu, que você criou, tá? Para você que é autônomo, para você que é autônoma, ou, como eu disse, relacionado a alguma questão da sua vida particular. Então, o que vem aqui? Uma rota, um caminho, algo que você realmente estruturou e me mostra que vocês estão seguindo estes passos, acreditando, confiando, mesmo que às vezes, sabe aquela, tem um dito que fala assim, né, eu vou, mas eu vou com medo, eu vou, mas eu vou na dúvida. Então aqui é muito assim, eu vou, mas não na dúvida, no medo, mesmo que às vezes possam ter desafios, como esse bichinho aqui não muito amigável na floresta. Então, mesmo que de repente você venha a se deparar com alguma questão desafiadora, como por exemplo, sei lá, eu estou dentro da minha empresa, estou querendo desenvolver algo novo e aí sempre tem ataques, sempre tem pessoas que vão vir contra, mas isso não quer dizer que você não vai ter pessoas favoráveis, entende? Então é uma questão aqui de você saber contornar certos desafios e se manter firme dentro daquilo que você acredita e se manter firme dentro dos seus propósitos, procurando associações, procurando conexões com aquelas pessoas que verdadeiramente trocam energia com você. Aquelas que atacam, aquelas que vão numa questão de, às vezes, te desafiar ou alguma coisa assim, você atrai tudo isso, né? Abraça tudo isso e usa como força, usa como motor para te colocar nesse ponto aqui, que é esse ponto de colheita, é um ponto de sabedoria. Aqui existem esses raios, existe essa conexão com os cristais. Vocês sabem que eu gosto muito dos cristais e os cristais têm uma energia muito poderosa. Então veja, a pessoa aqui, ela está numa conexão tão grande com tudo e com o todo, é um estado do ser tão maravilhoso que é esse trono que foi idealizado, ou seja, é o lugar de poder, é o lugar onde você gostaria de reinar, são vocês reinando sobre as próprias vidas, ok? Sobre as próprias vontades, sobre os próprios desejos, sobre os próprios ideais. Então aqui não deixe que qualquer tipo de limitação seja uma barreira para impedir você de acessar. Veja que a energia
ela cresce, ela vai numa crescente o tempo todo na vossa leitura, partindo de um 7 para um 9, que conecta, como eu falei, no ano da colheita. Então aqui, gente, nós temos uma frequência extremamente favorável de criar estratégias. Veja que são duas situações diferentes. Nós temos várias orientações aqui nesse sentido. De primeiro crie a sua estratégia de como você vai, como se fosse uma receita de bolo, ok? Passo a passo. Então, eu quero realizar tal coisa. Eu sei que eu tenho que ter aquele pulso, eu sei que eu tenho que ter aquele arrojo, aquela determinação. Então, eu preciso me manter valente, eu preciso me manter forte, mesmo que hajam interferências. Eu sei que essas interferências vão surgir. Aqui são os perigos da floresta, né? Digamos assim. Então, eu sei que vão existir desafios, mas isso só vai me capacitar, isso só vai fazer com que a minha luz brilhe mais, com que a minha sabedoria desperte, com que o meu olhar da minha sabedoria interior se aguce cada vez mais. Aqui, gente, tem uma cobra, não sei se é uma cobra ou se é uma serpente, mas, de novo, novamente essa questão da sincronicidade. Veja como é incrível isso, né? Como o divino age de formas maravilhosas. Eu fico muito agradecida a Deus por isso. Esse ano também, pela astrologia chinesa, nós temos o ano da serpente. Então estamos falando sobre perspicácia, estamos falando sobre flexibilidade, sobre maleabilidade. Então, eu não consigo adentrar por este ponto. Veja que as orientações que eu estou passando para vocês são orientações que vocês podem utilizar em qualquer momento das vossas vidas, né? Em qualquer situação. Então, ok, eu tenho aquele plano, eu tenho meu plano de ação e eu sei que tem uma barreira ali. Ok, então eu vou dar uma volta, eu vou transpor essa barreira de outras formas, eu vou usar estratégias aqui. Então, o que vem para vocês? Primeiro, criar o seu plano de ação. Segundo, saber que invariavelmente na caminhada da vida vão existir entraves, mas qual é o tamanho da sua vontade em realizar isso? Qual é o tamanho da sua vontade de ver isso realmente chegando nas suas mãos de forma tangível, palpável, de forma material, ok? De forma de trazer aqui também tem uma energia boa para dinheiro, para te trazer recursos. Então, por exemplo, pode ser sobre um momento de investimento, pode ser sobre um momento de você estar ali no seu trabalho e isso te trazer uma renda extra, ou você de repente criar algo que te traga uma renda extra, entende? Tem essa energia favorável de satisfação, independentemente se está diretamente associado ao dinheiro ou não, mas vale sempre a gente lembrar que o dinheiro ele está na consequência dos nossos feitos. Então, se a gente faz algo com muito amor, com muito carinho, aqui vem essas flores amarelas, vibrantes, essa energia solar gostosa, né? Esses girassóis aqui, que me lembra girassol, não sei exatamente se são girassóis, me parecem girassóis. Então, assim, é bem essa energia, né? Solar, essa energia gostosa. Então, assim, o tamanho da minha vontade deve ser maior do que os desafios, ok? Então, vem essa questão para vocês e vem também sobre a estratégia, que aí é um segundo plano, é uma segunda orientação que vem para vocês no sentido de transpor desafios. Ok, como que eu posso lidar com aquele entrave? Eu sei onde eu quero chegar, mas como que eu posso lidar com aquela questão? E aí vem para vocês aqui essa frequência de se dedique, não desista e sempre vai aparecer. Aqui tem uma pessoa extremamente especial, aqui tem um time, aqui tem pessoas que estão trabalhando para construir algo, pessoas que estão unidas, cada uma dentro da sua missão, digamos assim, cada uma dentro do seu papel, que é de suma importância para se ter algo. Então aqui vem uma energia também espiritual para vocês, no sentido de que vocês não estão sozinhos e muitas vezes quando a gente começa a caminhada e parece que a gente está sozinho, sempre vão surgir pessoas, situações, a própria leitura, de repente, é esse momento para você, mas sempre vão surgir situações em que a gente vai olhar e vai falar assim, nossa, a presença espiritual sempre esteve perto. Ou seja, essa presença energética que vem através dos nossos irmãos das estrelas, seres de luz, obreiros da luz maior, seres dourados, nosso sol central, nossos mestres, enfim, mestres ascensos, independentemente do nome, mas toda essa legião de luz
vem em nosso auxílio para que a nossa missão seja cumprida. E principalmente quando é uma missão elevada, quando é uma missão que não se trata de simplesmente um ganho de poder, simplesmente uma questão de autoridade, porque aqui são vocês se transformando nessa autoridade, ok? Reinando soberanos. E aqui, veja, tem uma árvore, né, que tá ali meio que tentando ali, tem um galinho ali, uma mãozinha que, opa, né? Então, assim, estejam atentos a estas presenças que somam e a essas presenças que subtraem, ok? E aí procure fazer estas uniões. Aqui tem essa pessoa extremamente amigável, é uma presença de luz nas vossas vidas, então podemos estar falando aqui de uma energia. A leitura tem toda uma vibração muito espiritual para vocês, então pode ser que seja sobre uma presença, sobre um auxílio espiritual que protege. É como se você estivesse dentro de uma bolha de luz, sabe? E que confie, porque nada vai ser páreo para fazer com que você pare, né? Uma rima meio esquisita essa, mas é isso. Nada vai ser o suficiente para fazer com que você pare o seu progresso, o seu avanço e chegue no seu intento, que é dessa colheita, que é dessa plenitude, que é nesse ponto de ápice que esse ano fala sobre isso. Ok, meus queridos? Então pode ser que seja uma pessoa que vai fazer uma parceria com você, super favorável a essa energia, ok? Uma pessoa que veste a camisa, uma pessoa que sabe muito bem qual é o seu papel, que sabe muito bem como, porque é muito legal quando a gente tem uma parceria, tanto num relacionamento de romance, relacionamento afetivo, amoroso, ou quando a gente tem uma parceria num sentido de uma sociedade. Então é muito legal quando cada um sabe o seu papel e entra para fazer, na verdade entra para fazer o que sabe que tem que ser feito e ainda vai além. Então é uma energia muito gostosa aqui, tem uma troca de energia, tem uma fusão, tem uma soma de forças, entende? Então assim, saibam que vocês não estarão sozinhos ou não estão sozinhos ao longo dessa caminhada, dessa materialização deste feito, tá bom, meus queridos? Pode ser também sobre essa presença física, né, de alguém aqui neste plano material, ou pode ser que seja sobre uma energia espiritual para vocês. E lembrando que esse ano também, gente, a carta combinando com o centro da toalha, que tem um brilho um pouco maior, olha que coisa mais linda, tá demais, né? A gente começa a ver sincronicidade em tudo, em absolutamente tudo. E esse ano também vai falar sobre a energia das parcerias, super favorável. Então, mais uma questão para a gente levantar aqui para vocês, e sem contar que nós temos a energia do número 2 e a energia do número 5. Ao longo da leitura eu vou passando para vocês também, principalmente na parte 2 da leitura, eu adentro um pouquinho mais na questão da numerologia, práticas também para vocês estarem realizando através dos oráculos, e aí eu vou abordar mais a questão da ativação a nível de chakras, tá bom, meus queridos? É uma parte importante também da leitura, onde a gente faz aquele apanhado geral das forças e como que você pode colocar toda essa energia, caso assim você deseje, na prática, tá bom, meus queridos? E potencializar estas forças, tá? Se conectando com essas energias que as cartas trazem para vocês. Tá bom, meus queridos? Então aqui vem novamente tanto a energia do número 2 quanto a energia... Uau! Quanto a energia... Uau! Amei! Quanto a energia do número 5. E falando sobre isso, sobre essas duas forças, na leitura de vocês de 2025, tá? Eu expliquei mais sobre isso. Então eu vou aproveitar, eu vou deixar aqui o card para vocês, tá? Aqui no cantinho da tela sempre aparece para vocês esse card que tem a sua playlist. Então é Touro 2025. Lá dentro dessa playlist tem, gente, todas as leituras do ano que eu já fiz para vocês, tá? Então todas as leituras do signo de Touro para o ano de 2025, e tem duas importantes que eu recomendo de forma carinhosa que você assista dentro do seu tempo, dentro do seu momento, tá? É a Touro Anual, Touro 2025, e tem também a Touro Começo de 2025, gente, que ela vai até mais ou menos agora, essa primeira quinzena do mês de abril. Vocês sabem que eu não sou
Eu não curto muito essa questão de ficar prevendo o tempo, mas foi uma leitura voltada para essa energia. Então, mais ou menos ali até meados do mês de abril. Lembrando que o tarô que eu pratico não é um tarô preditivo, tá? É um tarô que levanta tendências, possibilidades para a gente ativar ou não, orientando e no sentido da gente refletir sobre as nossas vidas e de como a gente pode ajustar o prumo da nossa vida, né? Fluindo em determinadas direções ou não, sempre mediante a nossa vontade, porque através da nossa vontade a gente altera automaticamente o nosso destino, quantas vezes a gente assim desejar. Então, eu não admiro, não aprecio essa questão de brincar de Deus, tá bom? Então, assim, quem sou eu para prever tempo, para precisar uma data? Tá bom, meus queridos? Eu aprecio o tarô de uma forma extremamente lúcida e num caráter de autoestudo, num caráter reflexivo, tá bom, meus queridos? Então, recomendo que você possa assistir dentro do seu tempo, dentro do seu momento, estas duas leituras e lá eu explico direitinho sobre essa questão do 9, do 2 e do 5, tá bom? Que fazem parte e formam a energia do ano de 2025. Então a gente considera também as frequências destes números que vão estar regendo juntamente com o número 9, vão estar regendo também o nosso ano de 2025. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá, gostei muito dessa energia que veio para vocês e eu quero aproveitar e fazer com vocês, eu vou tirar mais duas cartas. Olha, a gente tem uma parceria mesmo aqui para vocês. O que mais tem aqui no fundo? Olha isso, misericórdia. Linda essa carta. Eu quero aproveitar e passar para vocês, gente, o vosso mantra de poder, para a gente aproveitar essa energia tão linda que está aqui na vossa leitura, então já passar essas palavras de ativação. E o mantra que vem para vocês é o seguinte: eu manifesto os meus ideais. Eu manifesto os meus ideais. E eu decreto, está feito. E assim é. Tá bom, meus queridos? Se você se conecta com a energia desta leitura, então guarde essas palavras dentro do seu coração e leve com você sempre que você sentir a necessidade de se conectar com a sua força interior, com o poder do divino que está dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós, com essa força para que a gente possa às vezes lidar com certas questões desafiadoras, com certos obstáculos, certos entraves, para que a gente siga na direção da nossa missão de vida, dos nossos intentos, dos nossos ideais, tá? Para elevar a sua frequência também. Afirme estas palavras dentro do seu coração. Guarde com toda a força, com todo carinho e leve com você, tá bom? E um outro mantra que eu tenho também para passar para vocês, que super tem a ver com essas duas energias aqui que vieram, já vou falar sobre essas 3 cartas, é um mantra que eu estou trabalhando com vocês, é um mantra anual. E veja que desde que eu comecei a fazer esse mantra, que foi, na verdade já tem agora 2 meses, né? No dia, olha, falei sobre a energia do 4, e foi no dia 4 de fevereiro que eu comecei a fazer este mantra aqui na comunidade do canal O Equinócio Tarô, e desde então eu tenho feito com vocês, foi um chamado, e esse mantra vai reger todo o ano de 2025, aqui absolutamente todas as leituras eu vou fazer este mantra com vocês. Então se você ainda não sabe do nosso projeto, eu fiz um vídeo, tá lá na minha outra mídia. A minha outra mídia fica aqui na descrição do vídeo, caso você ainda não me segue lá, depois você me siga. E eu coloquei um vídeo lá falando sobre este projeto. O mantra é o seguinte: todos os dias de manhã você vai repetir estas palavras, claro, lembrando sempre dentro, né, daquilo que você deseja, daquilo que você anseia, tá? É apenas uma sugestão amorosa. Você vai repetir: eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Tá bom, meus queridos? Porque este mantra, a gente entra num estado de celebração,
que nos conecta à gratidão, portanto, mudamos a energia que começa o nosso dia e, além disso, também ajudamos na vibração do nosso planeta. Então, eu conto com você a fazer este mantra todos os dias. Antes de você começar qualquer coisa, já inicie o dia fazendo este mantra poderoso, tá bom? E veja coisas maravilhosas acontecendo na sua vida. Muda mesmo. Inclusive, muitos de vocês têm escrito aqui nos comentários, têm falado de como isso vem ajudado, como isso muda a nossa energia. A gente contribui também para um mundo melhor, porque nos tornamos como pontinhos de luz a iluminar o nosso planeta. Então, também estamos contribuindo para um mundo melhor. E eu tenho amado ouvir os vossos comentários com tanto carinho, realmente reiterando o quanto este mantra tem sido gratificante, tem ajudado, tem contribuído positivamente, tá? E veja, meus queridos, que super conecta também na vossa energia de celebração. Então, você pode e deve, com toda certeza, fazer o mantra junto. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, tá? Juntando com o outro mantra que a gente fez, fica perfeito, tá bom? Eu manifesto os meus ideais. Tá bom, meus queridos? Que linda essa energia para vocês e convide, tá? Convide as pessoas que você ama, convide seus familiares, seus amores, tá bom? Convide, porque quanto mais de nós, melhor. E dessa forma nós vamos contribuindo para um mundo mais iluminado, para um mundo melhor, que é tudo o que a gente deseja. Tá bom, meus queridos? Conto com você. E é isso. Aqui tem essa energia de novo da parceria aqui para vocês, uma pessoa extremamente amorosa, uma pessoa extremamente sábia e que com certeza vai estar te ajudando de uma forma muito, muito, muito edificante a transpor qualquer tipo de entrave, principalmente no que tange as questões emocionais. Tá? Então é aquela pessoa fluida, é aquela pessoa que sabe usar a razão, mas não esquece do coração, então vai conseguir também orientar você de uma forma extremamente especial, uma pessoa que você pode se comunicar, ela vai estar ali para você, entende? Te ajudando, é uma parceria muito interessante aqui, tanto no sentido financeiro, tá? No caso de ser uma parceria para um negócio, por exemplo, para uma parceria de negócio, para uma sociedade super favorável e também para um relacionamento afetivo amoroso. É interessante a gente falar sobre isso porque o casamento, né, independentemente se é no papel ou se não é, enfim, mas a união das pessoas, ela é como se fosse uma empresa, né? Então, assim, existem o arranjo nesse sentido das pessoas orquestrarem as vossas vidas para que essa união flua, para que essa união dê certo. Então aqui essa sabedoria no sentido também financeiro é muito interessante, porque faz com que a relação cresça, com que a relação se edifique, né? Então assim, é muito interessante isso para vocês. Novamente, olha só que interessante isso, novamente vem essa pessoa, esse arquétipo, e aqui a pessoa está num trono. Então veja, gente, que para mim é a prova dessa materialização e que não importam os entraves ou os obstáculos ou energias que sejam emanadas, o que quer que seja que venha para tentar tirar você de onde você tem que chegar ou de onde você de repente já está, né? Porque o que é seu e não tem jeito, né? Tudo aquilo que é para ser nosso já está destinado. É claro que existe um movimento, é claro que existe a dedicação, existe todo um caminho, todo um percurso. Veja que aqui é como se fosse um ouro, né, derretido. Existe todo um caminho para que esse ouro adentre essas forminhas e ele possa se solidificar e depois dar o formato certo, enfim. Então, assim, veja que de uma coisa líquida se tem uma forma, se tem um formato que depois vai poder ser pego, vai poder ser manipulado, vai poder ser manuseado, né? Então é nesse sentido, né? Não importa o que é nosso, o que já está no plano espiritual para nós desfrutarmos na nossa vida,
material aqui, nesta experiência terrena, nunca vai ser tirado de nós. Não importa o que tentem fazer, né? Não importa se falam pelas costas, se agem de formas escusas, se tentam tirar, às vezes até falando mal ou colocando entraves no sentido de até uma demissão ou algo assim nesse sentido, sabe? Não importa. O que é importante aqui são vocês organizarem os pensamentos, tá? O pensamento, a prosperidade, ela está na mente. Então é muito importante quando a gente tem uma mente muito bem trabalhada nesse sentido da inteligência, nesse sentido da lucidez, para que a gente possa, dentre todas as possibilidades que nós temos, a gente possa escolher qual é o caminho mais assertivo. E dessa forma a gente fluir na direção dos nossos intentos, dos nossos ideais. Essa pessoa, esse arquétipo, é o arquétipo de uma pessoa que realmente ela trilhou um caminho que muitas vezes não foi nada fácil. Passando por situações, às vezes, de questões de saúde, às vezes questões financeiras, mas nunca deixou de acreditar. Nunca deixou de acreditar que o seu lugar era apenas esse. O sucesso era sempre o ponto X, né? Era aquele ponto de se chegar, era o alvo. E acabou. E não parou mais até chegar, entende? Então, assim, existe a dedicação, existe o esmero, existe a entrega, existe a trajetória na cabeça, já muito bem definida, né? E foi se trabalhando, e foi se edificando, foi se unindo também a pessoas e a forças do bem, né? Os obreiros da luz, aqui tem pontos de luz na vossa leitura, para se chegar neste ponto. É uma pessoa que está muito bem resolvida neste ponto. E reforça para mim essa energia da colheita. É uma pessoa que colhe exatamente aquilo que ela plantou. E isso é muito legal a gente falar sobre isso. Por quê? Porque isso tem a ver com o livre-arbítrio. Então, exemplo, a gente tem uma missão e todos nós estamos aqui como... Eu sempre falo para vocês que meu avô, que era de Touro, ele falava assim... nós não estamos aqui a passeio, não viemos aqui a passeio, viemos aqui a trabalho, viemos aqui para servir. Então, a questão é, todos nós temos uma missão, mas através do nosso livre-arbítrio, nós podemos seguir com essa missão e ter muito sucesso, que é exatamente o que vem aqui, e ter muito sucesso, ou podemos fazer uma coisa nada a ver, deixar com que as interferências realmente interfiram, e aí a gente não vai nem realizar a missão e a nossa vida vai ser uma verdadeira lambança, é ruína na certa, entende? Então, o que vem para vocês aqui é essa vontade, que é aquela força motriz, como já dizia Albert Einstein, a vontade, a maior força que existe, é maior até do que a força dos átomos, e vai atrás até chegar lá naquele ponto. E quando chega naquele ponto ainda tem mais coisas, porque aqui me mostra essa energia também de vamos lá, minha cabeça já está querendo criar outras coisas, né? A minha inteligência já está querendo frutificar outras coisas, tá bom, meus queridos? Então aqui vem essa energia de que realmente vocês conseguem, tá? E novamente essa presença dessa cobra, né? Trazendo essa expertise, trazendo essa perspicácia. Então aqui não me mostra como, por exemplo, a questão da estrutura do número 4, nesse sentido de só tem que ser desse jeito. Não. Você sabe onde você quer chegar, mas esteja pronta, esteja pronto para criar rotas diferenciadas e ter esse molejo, né? Ter essa flexibilidade que a cobra tem. E essa perspicácia, ou seja, essa inteligência aguçada para se unir a quem você deve se unir. Aqui existem uniões realmente muito especiais, verdadeiras, de pessoas honestas, de pessoas verdadeiras. Aqui, para alguns de vocês, existe ainda essa união que pode estar acontecendo sob a forma de um casamento, de um relacionamento afetivo, amoroso, ou, como eu falei, de repente de uma parceria, tá? Uma pessoa que vem para somar. São aquelas pessoas que vêm como anjos nas nossas vidas, em que a gente olha assim e fala, meu Deus, eu não estou sozinho, não estou sozinho.
né? Sempre existe aquela ajuda de formas inesperadas, surge aquela pessoa que vem para me alicerçar naqueles momentos, às vezes mais desafiadores, que eu tô meio sem eira nem beira, não sei como é que eu vou resolver essa pendenga, chega aquela pessoa e parece que tudo se abre, né? O caminho se abre, tudo fica mais fácil. Tá bom, meus queridos? Que linda essa energia para vocês. Essa carta aqui, ela me traz exatamente essa vitória, este sucesso, esta realização, me mostrando que todos os desafios construíram você e não te destruíram. Você foi muito mais forte do que o medo e maior do que a dúvida. Tá bom, meus queridos? Então essa carta aqui, ela é uma confirmação e principalmente no que tange ao domínio dos pensamentos que a gente deve ter, principalmente quando nós temos um ideal e aí ocorrem as interferências, e aí o que acontece? A nossa mente começa a entrar naquele mecanismo de defesa que é natural, faz parte, ok? Para todos nós, de todos os signos, a nossa mente funciona dessa forma. Aqui eu estou falando sobre mente-cérebro, não mente-consciência, ok? Estou falando sobre mente-cérebro, a forma como o cérebro funciona e foi programado a funcionar dessa forma, ok? Então, assim, o que acontece? A gente começa a ter o medo, a dúvida, e aí os pensamentos viram uma lambança, a gente não consegue estruturar nada, e aí não sai do lugar, não se edifica, não se constrói, não se alicerça nada, não se prospera em nada. Então, aqui mostrando o quanto vocês conseguiram dominar os pensamentos, principalmente diante dos desafios, para não deixar com que a sua linha, né, de raciocínio, seu planejamento fosse tudo por água abaixo, tá bom? Então é aquele pulso, aquela vontade que realmente é maior do que tudo, até você chegar onde você deseja. E essa carta me mostra essa vitória sobre algo realmente muito desafiador. Aqui me mostra um cenário que é uma verdadeira batalha, entende? Então, assim, o quanto de esforço, o quanto de se reinventar que é necessário, ok? Para que se chegue onde se deseja. E aqui, essa energia da cobra me mostra também essa questão da renovação. Por quê? A cobra é aquele animal que ela vai trocando de pele. Ela leva consigo, porque se você pega uma cobra mais nova e você pega uma cobra que já tem mais alguns anos, você vai ver que ela tem lá no guiso, você tem os anos dela, dá mais ou menos para mensurar isso, ok? Mas a pele é totalmente nova. E o que isso quer dizer? Quer dizer que lá naquele guiso representa a sabedoria, representa o aprendizado, representa tudo que foi vivido, mas a pele se renovou. Ou seja, eu não fiquei carregando mágoa, eu não fiquei carregando tristeza, eu não fiquei carregando, mas o que os outros, aqui vem algo muito importante para falar para vocês, mas os outros estão falando mal de mim, mas os outros estão me taxando, estão me julgando, deixem que julguem. Eu sempre falo isso para vocês, deixem que julguem. Cada um só dá aquilo que tem. É um outro ensinamento do meu avô também, querido, grande sacerdote da minha linhagem ancestral. Cada um só dá o que tem, se não dá é porque não tem, lamenta-se. Se a pessoa só enxerga o defeito no outro, ao invés de ver alguma qualidade, o que vai se fazer? Nem Jesus agradou, vai a gente agradar? Então assim, faça a sua missão, faça a sua missão de luz. Aqui é uma missão de luz, é um propósito de luz. Anne, mas eu tenho que estar... duas coisas que vocês me perguntam muito, né? Mas eu tenho que estar num trabalho? Claro que não. Mas eu tenho que estar lendo tarô? Claro que não, né? A nossa existência aqui na vida deve ser preciosa e deve fazer sentido para nós, independentemente da área, né, do campo de atuação, independe disso, ok? Independe de a gente estar trabalhando ou não. Aqui, gente, é sobre um posicionamento de vida, porque para cada um de vocês é um cenário, entende? Então, assim, às vezes é sobre uma questão familiar. E aí você quer fazer alguma coisa, por exemplo, sei lá, você está querendo fazer alguma coisa na sua carreira, na sua vida particular, ou para com seus filhos, ou então, sei lá, você quer fazer uma reforma na sua casa, e aí as pessoas estão lá, entende? Mas é a sua casa, é o seu templo.
Entende? É você que mora ali. E qual é o problema? Se você pode fazer, se você já há tanto tempo vem né? Vem trabalhando para isso, vem reunindo recursos para que fique um lugar melhor, para que fique. Aqui tem uma energia de conforto para vocês. Então, assim, por que não? Entende? Eu estou citando um exemplo aqui, sabe? E outra coisa que é importante falar também, gente, é que às vezes a leitura, por conta dos laços de amor que a gente se conecta com as pessoas, às vezes pode ser que a leitura ela venha fazendo essa ponte para uma outra pessoa. E aí você é que é a pessoa. Muitas vezes vocês perguntam, mas vale para Sol, para Lua, para Ascendente? Gente, vale. Vale, ok? Porque se você chega no vídeo e a leitura ressoa com você, ou às vezes o pensamento vai lá direcionado para aquela pessoa, aquela minha amiga, aquele meu amigo, aquele meu familiar, com certeza é, entende? Porque o amor não tem barreiras, não tem barreiras para o amor, não tem como a gente colocar, amarrar o amor no arcabouço e falar assim, não dá pra gente fazer isso, entende? Não tem fronteiras, é pura energia, é pura luz. Tenta tapar o sol com a mão, ou de algum outro jeito. Em alguma frestinha ele vai começar a sair, os raios vão começar a sair, entende? Assim é o amor, é como a luz. Então não dá pra gente querer tampar, não dá pra gente querer vedar os raios, são maiores do que tudo, entende? Então a leitura ela vale para qualquer momento da sua vida, independentemente da posição no mapa astrológico, tá? Se é Lua, se é Sol, se é Ascendente, se é Vênus, se é Júpiter, não importa, não se atenha a isso, se atenha à mensagem. Mas eu não sou de Touro, não tem problema, se você clicou no vídeo, estava com saudade da sua leitura que ainda não chegou, e aí você acha que você tem que ouvir todo, ouça, sempre vão ter mensagens, porque o tarô, gente, ele é sobre a história das nossas vidas. Então, em algum momento, sempre vai haver alguma mensagem para nós, independentemente dos signos, tá bom, meus queridos? E lembrando que as leituras aqui no canal são 6 por semana, tá, gente? Eu não lanço 12, eu lanço 6, tá bom? Então, a leitura ela vai ser, eu lanço 6 primeiro, e aí na outra semana mais 6, tá bom? Então, vamos lá, meus queridos. Às vezes surgem essas dúvidas, minha leitura dessa semana não é por semana, vai uma leva de 6 leituras, numa semana e aí na outra semana. Então, num mês você vai ter 2 leituras e não 4, tá bom? Então vamos lá, meus queridos. Recados dados que são importantes, porque vocês perguntam bastante, então é importante elucidar, tá bom? Então vamos lá. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Touro. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques. Gratidão, meus queridos, por toda essa energia linda, por todas essas palavras tão carinhosas, tão maravilhosas, cheias de bênçãos na minha direção. Estejam certos que todo esse carinho, toda essa luz chega aqui sim no meu coração, como um forte abraço, tá bom, meus queridos? E é por isso que eu abençoo a cada um de vocês e os seus também, e que todas essas bênçãos emanadas na minha direção possa retornar para vocês sob a forma de bênçãos multiplicadas, tá bom, meus queridos? E vamos lá. Touro, quais são as geometrias sagradas para os queridos regidos sob o signo de Touro? O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Vamos lá. Olha o que veio aqui. Meu Deus do céu. E aqui, gente, olha isso. Meu Deus. Integração. Olha o que tá aqui, gente. Fantástico, né? Então, energia do número 3. Energia do número 31. Depois eu vou falar mais sobre os números para vocês, mas o que me chama a atenção é esse 31 se transformando no 4. É exatamente a energia que eu comecei a falar da vossa leitura. 4. E aí, energia do número 8. Então, nós temos o 4, que mais 4 vai dar o 8. Então, veja o alicerce.
veja a prosperidade. É o momento sim de você desfrutar daquilo que você idealizou e que você manifestou e que você conseguiu realizar isso de uma forma próspera e trazendo um senso de continuidade, trazendo um senso de perpetuação. Ou seja, não é algo que vai se consolidar, como o exemplo que eu dou para vocês daquela florzinha que, floresceu. E aí deu só uma vez, depois você olha para o vaso, nunca mais a tadinha da planta volta a dar a florzinha de novo, né? Então, assim, calma, vai florescer. E não vai só florescer um pouquinho, não, vai florescer muito. Entende? É isso que vem aqui para vocês. Porque é algo muito bem alicerçado, muito bem pensado, planejado, idealizado. E com muito esmero, com muita dedicação, com pessoas certas também. Gente, quando isso acontece, todo o universo conspira. Desafios vão sempre existir, faz parte da caminhada, né? Faz parte da caminhada. Mas, como eu falo para vocês, desistir nunca será opção. Isso é importante também porque dentro dessa parte prática da leitura, sempre vem outros mantras. Então, nunca é só aquele primeiro mantra que eu faço com vocês. Tem aquele mantra inicial, depois tem o mantra anual, que eu estou fazendo, né? E aí depois vão surgindo outros. Então, é importante para que você ative a leitura como um todo, principalmente a leitura que vai sendo construída, assim como as nossas vidas. Tá bom, meus queridos? Então, vamos lá. Eu vou passando coisas importantes para vocês ativarem, tá? Então vamos lá, gostei muito dessa energia, então como eu falei para vocês, a frequência do número 8, alquimia, e aqui me traz esse senso de um processo alquímico, de algo que está sendo transformado para dar forma, para se criar outra coisa. Da magia que é feita, não é a magia como, infelizmente, a palavra hoje, isso acontece às vezes com algumas palavras, né? Foi o que aconteceu com aquela minha frase, que desde que eu criei o canal, eu tenho aquela frase, né? Sem o autoconhecimento não existe o autodesenvolvimento. Eu risquei esse autoconhecimento, tirei e coloquei autoestudo. A partir desse ano, eu mudei a frase, ficou sem. Se você me segue lá na outra mídia, você já viu essa frase, tá lá no perfil. Aqui no YouTube também, sem autoestudo, não existe o autodesenvolvimento. Então, eu tirei essa questão do autoconhecimento porque caiu muito assim no desserviço. Ficou uma coisa meio estranha essa palavra, eu não quero mais usar essa palavra. Então, aqui é a mesma coisa com a palavra magia. Infelizmente, a magia acabou sendo utilizada de uma forma extremamente pejorativa e aí não ficou legal, né? Mas assim, é sobre a magia do divino e o processo de se transformar as coisas, né? Não de amaldiçoar as coisas, mas de fazer com que as coisas cresçam, com que as coisas se edifiquem, com que as coisas brilhem na energia do divino, na energia de Deus Todo-Poderoso. Entende? Das forças obreiras, construtivas, de edificação da luz maior, da potência e da magnificência de Deus neste aqui e neste agora. Entende? Então aqui me traz também esse senso, né? E principalmente sob a luz do elemento ouro, né? Que tem uma energia, tem uma vibração fantástica, né? Tanto é verdade que falei para vocês sobre os cristais e o ouro, eles fazem parte de placas de circuitos eletrônicos, por exemplo, porque os cristais podem ser programáveis. E o ouro é um metal que ele não sofre corrosão, ok? Não sofre nenhum tipo de deterioração com o tempo. Ele é, ponto, acabou, né? Fantástico, maravilhoso. Então, sem contar o nível de condutibilidade dele. Então, aqui essa carta fala assim: a frequência da alquimia ativa a nossa habilidade mágica e a nossa memória da magia que todos nós guardamos dentro de nós. Veja, é algo puro, ok? Cada um de nós tem o potencial de acessar este conhecimento. Falei sobre a sabedoria aqui, me vem muito sobre essa mimese, essa identificação com o animal totem, que é a cobra aqui, no qual ela passa
aqui, gente, o olhar, ela passa a ter, um dos seus olhos passa a se transformar no olhar da cobra. Então, ao longo de toda uma jornada para chegar onde nós queremos, na caminhada das nossas vidas, de todas as montanhas que a gente vai escalar mediante cada ideal, cada sonho, né, cada objetivo, o quanto a gente não se transforma, o quanto a gente cresce, o quanto a gente evolui, o quanto a gente ganha sabedoria. E aí nós percebemos que a grande sacada da vida não está no ter, e sim no ser. Vamos ter muitas coisas, com a graça de Deus, vamos sim construir muitas coisas, mas tudo que aqui for construído vai ficar para a nossa Mãe Terra. Temos que sempre ter isso em mente. Faz parte da graça desse jogo da vida, porém, uma coisa que nunca ninguém nem nada vai tirar de nós é a nossa sabedoria. Os laços que construímos, os laços que fizemos ao longo das nossas vidas e a nossa sabedoria, aquilo que nos nutriu, que nos fez enxergar além. Então aqui a identificação com esse animal totem, né, para vocês aqui, esse animal de poder da serpente, trazendo essa maleabilidade, essa perspectiva diferenciada, como eu falei para vocês. Então, cada um de nós tem o potencial de acessar este conhecimento, esta sabedoria antiga, e são vocês realmente aqui adentrando, sim, a um momento que talvez possa parecer desafiador, mas nossa, como isso te fortalece, como isso te engrandece, como isso te capacita, maravilhoso. Que era desse conhecimento antigo que era permitido aos verdadeiros alquimistas a realizarem os milagres da transmutação. Exatamente aquilo que eu falei, o milagre, gente, as cartas misericórdia, olha isso, as cartas se conversam. Eu já tinha falado sobre isso e eis que as cartas se conversam, laranja aqui, né, do elemento ouro, e aqui os tons de lilás. Fantástico, né? Adoro isso, adoro quando acontece isso nas leituras. Fico muito agradecida ao divino. E fico agradecida também de poder compartilhar essa veracidade com vocês. É muito, muito, muito gostoso. Então, os milagres da transmutação, ou seja, a energia de se transmutar questões negativas, uma consciência alheia de chumbo, ações negativas, de julgo, de falácias, de maldades de toda sorte, enfim, né? Independentemente da situação, mas de transmutar toda essa consciência de chumbo numa consciência de ouro. E aí você cada vez mais se ilumina, cada vez mais você se potencializa, você se renova, se revigora e vai com tudo, tá bom, meus queridos? E vai com tudo para onde, gente? Para essa energia de prosperidade aqui para vocês, né? Então vamos lá. A idade próspera, o momento da colheita, tá bom? E assim é. A energia da magia aqui para vocês, de novo, olha isso, né? Então já expliquei sobre a frequência da palavra, então estamos falando sobre a magia, sobre a graça do divino. Pensa sempre assim, para a gente entender um pouquinho mais e reforçar esse sentido positivo da palavra, né? Por exemplo, ver uma flor, ver um girassol se voltar, fazendo um fototropismo positivo na direção do sol, é ver a magia do divino, é ver a inteligência do divino acontecendo diante dos nossos próprios olhos. Ver um cristal sendo formado dentro de uma caverna, por exemplo, uma estalactite, uma estalagmite, ver isso se formando, ver essas estruturas se formando, não porque elas levam milhares de anos, mas ver essas estruturas é ver a magia do divino, entende? É esse tipo de magia que eu estou falando para vocês e eu gosto de frisar para que vocês realmente sintam que tipo de energia nós estamos abordando nesta leitura, deste canal que trabalha numa frequência crística, dourada, tá bom, meus queridos? A frequência da magia, então dessa magia, apoia a nossa habilidade intrínseca, olha que coisa mais linda, de crescer, de expandir, além deste momento, que lindo, e se mover para possibilidades e expressões que são tão maiores, tão grandes e tão mais profundas do que a gente pode imaginar. Tudo o que é
solicitado é que a gente acredite na sua manifestação. Yes! E olha o mantra! Gente, essa leitura dá pra gente ficar aqui 3 horas na leitura fácil, fácil, fácil. Qual foi o mantra que a gente fez? Eu manifesto os meus ideais. Porque você acredita, gente. Porque se você não acredita no primeiro entrave, você desiste. Se você não acredita na força do divino que existe dentro de você e que te capacita através desta magia para realizar as alquimias necessárias, você nunca vai chegar no seu ponto, que é seu por direito divino. E essa carta, ela traz aquilo que eu falei aqui. Nós temos uma missão, mas quando a gente entra e ativa essa energia, a gente toma a sapiência do que nós verdadeiramente estamos fazendo aqui, que, como já dizia meu avô, não foi a passeio, foi a trabalho. Isso não nos priva de, claro, ter momentos de autocuidado, de self-care. Essa carta fala sobre isso, ok? Então, assim, de você se proporcionar coisas boas, gostosas, ir num bom restaurante, comprar a roupinha que você... Poxa, você trabalhou para isso, tem mais do que direito, tem mais do que direito. Né? Deve se proporcionar, não gastar tudo. Aí vem aquela inteligência, né, da parceria aqui, que ajuda também a frear gastos desnecessários, ok? Não é gasto e investimento. O que é investimento? O que é necessário neste momento? Tá? Então eu sempre tenho essa diferenciação, né? Investir em saúde, investir em bem-estar, se promover, se proporcionar um mimo, fantástico, você trabalha para isso, por que não? Né? Então, assim, também aquilo que eu falei, que, como eu estava fazendo a referência ao meu avô, que se a gente vem para cá e a gente cresce e expande, nossa, a gente quando parte daqui, a gente com certeza, é como se a gente subisse mais 10 degraus. Entende? Então, assim, a gente ia avançar uma casa, não, a gente vai avançar mais 10. Porque a gente não só conseguiu cumprir com a missão, mas a gente conseguiu alçar muito mais. Então não ficamos só limitados naquela tacanhice de realizar só o básico. Não, fomos além, criamos rotas e vivemos uma vida extraordinária. Entende a diferença? É isso que está aqui nessa carta. E ainda tem mais, utilizando os ataques, utilizando os julgos, utilizando as interferências, olha gente, as cartas se conectando, para fazer esta magia do divino e te levar para lugares inimagináveis, muito maiores do que você, quiçá, imaginou. Né? Isso é muito legal sobre o planejamento, porque a gente traça uma rota, mas isso não fica engessado, isso não fica cheio de barreiras, não. Eu posso expandir, até porque Deus sempre tem planos maiores e melhores para nós. Então, quando a gente se permite essa flexibilidade, aí vem a questão da serpente que eu falei para vocês, uau, o crescimento é maravilhoso. Né? Então, tudo que é solicitado é a nossa crença na sua manifestação. E é exatamente isso que está acontecendo aqui para vocês. Né? Falando sobre o grande mestre, o grande avatar, Jesus, que veio para nos ensinar tantas coisas, ele, por mais que ele tenha sofrido e tenha encontrado todos os entraves, ele conseguiu cumprir com o seu intento. Ele conseguiu transmitir o que ele veio fazer aqui e deixou o seu legado. Então é muito sobre isso, né? Entraves, dificuldades, julgamentos, ainda mais nessa sociedade que a gente vive, no qual os ataques se tornaram muito próximos, porque uma pessoa acessa uma determinada mídia, vai lá e comenta o que quer, o que bem entende, né? Mas não pensa na lei do retorno, não pensa na semeadura, daqui amanhã é outra pessoa fazendo o contrário para a própria pessoa. Né? Antigamente a gente não tinha isso. Né? Antigamente a gente tinha o quê? Uma carta. Não tinha isso, entende? Então quem é que vai atacar você com uma carta, pelo amor, né? Então assim, hoje não, fica tudo muito por conta dessa facilidade, as pessoas acham que podem escrever o que bem entendem, né? Mas a gente sempre guarda no coração a certeza de que cada um só dá aquilo que tem. E enquanto os cães ladram, gente, a caravana passa e vocês vão na direção dos vossos objetivos e dos vossos ideais, porque missão é missão e não se deve perder tempo com coisas que
que tentam interferir. Devemos colocar a nossa atenção em coisas que somam, que nutrem. E aí vem essa carta falando sobre a integração. Eu acho essa carta fantástica. E ela diz assim: a frequência da integração, ela apoia o nosso aspecto de abraçar cada porção de nós, permitindo que a gente perceba os aspectos positivos e perceba os aspectos negativos para harmonizá-los nesta sinfonia equilibrada da vida. Então, eu tinha acabado de falar sobre a questão financeira, da inteligência financeira, vale para isso e vale também para as integrações também com outras pessoas. Vale sobre os aspectos positivos e construtivos nossos que a gente tem, né? Temos o nosso lado luz e temos o nosso lado trevoso. E como que a gente lida com tudo isso? Integrando, não excluindo, porque se você excluir, continua lá. Então devemos colocar luz, devemos iluminar aquele lado mais negativo. Isso vale também com outras pessoas. Então se a outra pessoa não ilumina, você brilha 2 vezes mais. E aí a gente passa a ser luz duplamente, triplamente e assim sucessivamente. Até rimou, né? Então assim, a integração aqui vale tanto para a questão aqui, inclusive quando eu falei dos pensamentos, que às vezes os nossos pensamentos podem nos desintegrar, literalmente, os nossos pensamentos podem nos desintegrar. Então a gente pode sim integrá-los e então estruturar o que você realmente deseja. Isso mostra o trabalho interno que super vale para vocês aqui. O resultado é sucesso, é colheita, é abundância, é fertilidade em todas as áreas da vida. Estamos falando sobre ganhos materiais, estamos falando sobre, de repente, uma estrutura de um negócio que se forma, uma casa gostosa, confortável, né? Aqui é uma pessoa que gosta desse conforto, que gosta desse prazer. E é o que eu falei, por que não se proporcionar? Com toda certeza, se você pode, faça, né? Se você pode, faça. Tá bom, meus queridos? Então aqui vem essa energia de integração. Você com os fatos, com os acontecimentos, você com os seus ideais e também com as outras pessoas. Se vem uma energia negativa, o que você faz? Faz um milagre da alquimia, transmuta aquilo e aquilo vira alimento para você. Não um alimento que vai te fazer passar mal, não. Pensa numa coisa bem gostosa. Pensa na sua comida favorita, né? E aí aquilo se transforma num elixir para você, entende? E aí também a integração com as outras pessoas. Olha, que lindo. Com as outras pessoas. E principalmente também com essa pessoa especial aqui para vocês, tá? Então, harmonizar nessa sinfonia equilibrada da vida. Lindo demais. E essa energia do número 3, ela traz essa frequência da manifestação, literalmente, né? Daquilo que é guardado dentro de nós e que vai sendo gestado, que é a energia espiritual. Então veja que a gente tem, é a confirmação do que eu falei, a gente tem a energia da questão do plano etérico, que eu falei para vocês, e tem a frequência da materialização, ou seja, daquilo realmente verdadeiramente ser estruturado sobre uma forma material. Então, independentemente do que quer que seja com o seu traje terráqueo espacial, seja com relação a um relacionamento, seja com relação a um trabalho, enfim, tá super favorável essa energia de manifestar os seus ideais. Tá bom, meus queridos? Então, eu vou tirar uma mensagem para vocês agora com este oráculo, que traz energias de ativações aqui, e tem práticas também. Eu gosto muito de utilizar ele aqui nessa leitura para a gente ver o que de repente pode estar surgindo a mais de informações para vocês nessa parte prática da nossa leitura. Lembrando, gente, que nós temos agora um novo ponto de encontro, que é o meu site, tá? Ele tá aqui na descrição do vídeo, logo embaixo do título tem ali número de visualizações e tem uma palavra mais. Clica ali, você vai ver que vai descer toda uma descrição, são as informações importantes que tem sobre aqui a leitura, sobre o vídeo, tá? E lá tem todas as outras informações para vocês, tem o site lá e aparece aqui também no rodapé do vídeo www.orixá.com.br.
oequinociotarô.com.br. Lembrando que o tarô, ele tem o T mudo no final, tá bom? Então eu vejo você lá. Lá, gente, tem toda a minha coleção. Tem outras informações importantes e tem toda a minha coleção de decks. Aqui na descrição vão ter apenas esses que eu estou utilizando. Mas lá no site, gente, tem toda a minha coleção de tarôs, de oráculos, e tem livros também que de vez em quando eu recomendo para vocês, tá? Tem todos os livros lá, tá bom? Então vamos lá, o que mais, os queridos? Olha isso que veio aqui, meu Deus do céu, meu Deus. Eu vou pegar 3 cartas e vamos falar sobre os números também. Então lá no site, gente, tem todas as cartas, tem todas as cartas. Tem todos os decks para vocês, tem livros, tem informações sobre a minha trajetória, tem informações sobre a história aqui do canal e daqui a pouquinho tem mais coisa nova. Então deixa salvo no seu histórico de navegação lá no seu Google, deixa salvo para você estar sempre acessando. Todo dia tem atualização no site, todo dia tem um deck novo lá. Vocês sabem que eu sou uma apaixonada, eu tenho minha coleção com muito amor, com muito carinho, então eu estou sempre buscando por materiais que venham a me auxiliar a fazer um trabalho de luz para vocês. Então, se você gosta desse tipo de energia que eu trabalho com vocês, ok? Desse tipo de orientação, não de predição, mas de orientação, dá uma olhadinha lá e salva. É o nome do canal, é super fácil, tá? Foi pensando em vocês, vocês sempre pediram os nomes dos decks, então eu e a minha equipe pensamos numa forma que fosse fácil para vocês, tá bom, meus queridos? Então vamos lá. O que mais? Aqui um auxílio, uma orientação dos nossos irmãos lemurianos para os queridos regidos, olha isso, sob o signo de Touro. Olha isso. Meu Deus, eu tô chocada com essa leitura. Olha, lindo, perfeito. Aqui só reforça para mim, só reforça. Que lindo. Bom, vamos lá. Gente, essa carta aqui, olha, eu vou começar com ela. Na verdade, eu vou fazer com vocês a ativação dos chakras agora, que é muito importante. Bom, aqui já veio mais um, então eu vou começar com ele. Nós temos aqui uma energia de chakra raiz, Muladhara Chakra, então guardem essas cores, tá? Nós temos o amarelo, energia de Manipura Chakra, nosso plexo solar, vermelho, gente, vamos começar de novo. Muladhara Chakra, chakra raiz, vermelho. Agora sim, eu tava pensando no outro. Agora sim, plexo solar, Manipura Chakra, amarelo. É aquele amarelo lindo, dourado, tá bom? Nós temos aqui uma energia também de Agnya Chakra, tá? Terceiro olho, que é este azul anil, tá bom, meus queridos? E tem também uma energia de chakra cardíaco, Anahata Chakra, verde esmeralda. Então nós temos o vermelho, o amarelo e o dourado, o verde esmeralda e temos o azul anil. Então qual é a ideia aqui para vocês? Trabalharem com estas cores, tá bom? Nos seus acessórios, roupas, objetos de decoração, coisas que estejam assim perto de você, tá? Então pode ser, por exemplo, lençóis nessas cores, cortinas, almofadas, enfim. E também a energia dos cristais, lembrando que os cristais devem sempre estar em contato com a sua pele, tá? E também, por exemplo, florzinha na cor vermelha, amarelinha, tá? E uma outra forma de você ativar também a energia dos chakras é utilizando alimentos que vibrem nestas cores. Então, por exemplo, vermelho, morango, melancia, o verde, todas as folhas, a rúcula, abobrinha, por exemplo, espinafre, agrião, escarola, tá? Todos estes que vibrem nessas cores. O amarelo, o abacaxi, a banana,
Tá? E do terceiro olho, o Agnya Chakra, você pode estar utilizando as berries. Então, por exemplo, a framboesa também vale, né? A mora, a blueberry, tá? Que são ótimas para trabalhar nessas cores. A berinjela também, tá bom, meus queridos? E, nossa, quando falou do prato... eu preciso falar isso. Quando falou do prato favorito, eu, na hora, gente, na hora, não dá, porque é uma coisa que assim, eu amo demais, 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 que é berinjela. Eu amo berinjela. E na hora quando falou, ó, me deu até água na boca. Na hora quando falou do seu prato favorito, na hora eu pensei numa berinjela parmegiana. Nossa, que me deu até uma coisa assim, na barriga acho que quase que roncou. Vamos, gente, que delícia. E agora eu falo da berinjela para vocês. Tá demais essa leitura. Então vamos lá, meus queridos. É uma forma de vocês estarem potencializando as energias desta leitura. Lembrando que na própria leitura a gente já fez essas ativações. Mas se você quer ir além, então eu recomendo que você utilize, tá, dentro do possível, estas cores, tá bom? Então essa carta vai falar sobre, olha, energia do número 10, que foi o que veio para vocês aqui, a última carta, tá? 28, transformando na energia número 10, e ela fala sobre barreiras saudáveis. Olha isso, gente. Então diz assim, ative o seu não. Importante, né? Muito importante. Abrace com uma certa orientação e com consentimento. Né? Então perceba o que adentra a sua esfera de poder. Né? Perceba quando é o momento de falar, aqui não, esse é o meu espaço. Isso tem muito a ver com essa energia de autocuidado que veio para vocês. Né? Então assim, por exemplo, durante aquela energia que a pessoa vai indo, vai indo, vai indo, e aí é como se fosse batalha naval, para quem jogava batalha naval, né? Vai indo, vai indo, vai indo e vai cada vez mais avançando as trincheiras. Espera aí, se você não falar não, você perde o seu espaço e você passa a ser engolido. Lembra do bichinho que tá aqui, nada amigável, entende? Então assim, a gente precisa ter o faro fino para certas coisas, sabe? E muitas vezes é sobre se impor também. Essa pessoa é uma pessoa extremamente amorosa, então às vezes ela acaba se anulando. Então perceba se às vezes você não está cedendo muito espaço, tá? Perceba, se estude, lembra sempre do autoestudo. Essa carta vai trazer a energia do número 5, que veio aqui na vossa leitura, até fiz a referência à playlist de vocês, não esquece de assistir depois as leituras. E ela fala sobre o templo do nosso corpo. E olha que interessante, porque eu acabei de falar sobre os alimentos, e aí eis que vem essa carta falando sobre isso. Considere os alimentos que você está nutrindo o seu corpo. Lembra sempre que os alimentos, eles vibram, eles têm uma energia, claro, alimentos que vêm da nossa mãe terra, alimentos de Deus, né, digamos assim, foi produzido por Deus, não foi produzido pelo homem, né, então assim, eles vêm com uma frequência energética. É claro que a gente vai acabar entrando em certos assuntos que, mas tem aditivo, tem isso, tem aquilo, nanana. Sim, gente, hoje em dia o mundo, a nossa terra tá uma poluição só, né, tá uma coisa doida. Mas também se a gente for ficar pensando nessas coisas, a gente acaba, né, ficando numa situação um pouco complicada de se viver. Então, entre preferir uma coisa, entende? É sobre isso. Entre preferir uma coisa de pacote, uma coisa que você pode ir lá e descascar, né? Então, veja o que é melhor para você. Tá? Então, considere os alimentos que você está se nutrindo, que podem estar te dando muita força para lidar com certas situações. Tá? Essa carta volta com a energia do número 8, olha a força. E quando eu expliquei até sobre a energia da magia, olha a força de Deus aqui, número 62, energia do número 8, e olha o que ela fala. É mais um mantra de poder. Eu sou amada, ou eu sou amado. Eu sou o amor. Olha que lindo. Afirme isso para você. Eu sou amada, eu sou o amor. Ou afirme, eu sou amado, eu sou o amor. Tá bom, meus queridos? Porque é isso que todos nós somos. Nós somos este amor e somos amados constantemente pelo divino. E aqui vocês também, além de estarem sendo amados, né?
com a graça de Deus, pelo divino, vocês também têm essa pessoinha muito, muito, muito querida, muito, muito, muito especial e que te ajuda demais nesse equilíbrio emocional também para lidar com certas situações, né? E eu vou começar exatamente com essa carta, que confirma essa energia, novamente essa frequência de união de forças. Ela fala desse voo harmônico, que é sobre esse voo, sobre esse crescimento, sobre essa expansão, quando duas almas se permitem fundir forças, casar forças para o crescimento em comum. É exatamente essa energia que vem aqui, ok? É exatamente essa energia que vem aqui, tá? São duas pessoas que trabalham dentro de uma frequência muito, muito amorosa e que têm uma visão de vida muito bacana, no sentido de estruturar, no sentido de crescimento, no sentido de visão de vida, tá bom, meus queridos? É sobre essa parceria para vocês. Perfeito, eu vou até deixar aqui para se conectar com essa força. Essa carta fala para você confiar na sua inocência, e é muito legal, porque isso? Aqui a energia do 54, transformando no 9, porque muitas vezes a gente vai, ao longo da vida, a gente vai perdendo aquele nosso lado mais brincalhão, a gente vai ficando mais desconfiada, mais desconfiado, né? E nem todo mundo é igual, né? Nem todo mundo é igual. É claro que a gente tem que ter o faro fino, mas não perca, sabe, o seu brilho, não perca o seu, sabe, você fazer uma brincadeira, você rir de você mesma, sabe, rir de você mesmo. Quem nunca, né, deu risada olhando no espelho, não, eu tenho que dar risada nessa situação, sabe assim? Isso ajuda, isso alivia o coração, abre caminhos, acreditem, abre caminhos, entende? Então assim, não deixe que o julgamento dos outros, a energia maléfica dos outros, sabe? Os outros são os outros, você é você. Isso, meu outro avô falava isso, né? Ah, mas os outros são os outros. Você é você. Lembre-se de quem você é. E eu falo isso para vocês. Lembre-se de quem você é. E não deixe que os outros façam com que você perca, sabe, o seu brilho, perca a sua alegria, perca, sabe, o nosso lado mais brincalhão, mais, sabe, mais puro. Tá bom, meus queridos? E essa carta aqui para a gente finalizar, trazendo essa conexão fantástica com a força, com a energia da força da vida, que é o Chi, que é o Chacha, que é o Tao, que é o Prana, a energia divina e de vida, é o que nos circunda, é o que nos alimenta, é o que está nos alimentos, por exemplo, né? Um alimento orgânico, um alimento feito de Deus, um alimento que tem muito mais prana do que um alimento que foi processado, por exemplo. Então, assim, se conecte com essa energia através dos alimentos, através da natureza, através de pessoas edificantes, de trocas construtivas. Promova a transmutação, faça a alquimia utilizando-se desta força. Aquilo que vibra negativo está desconectado do Chacha. Aquilo que é negativo não tem Chacha. Se conecte com aquilo que tem Chacha, que traz a magia do divino em si. Então, práticas contemplativas, a própria leitura, uma leitura cheia de Chacha, cheia de amor, cheia de carinho, né? E é isso, meus queridos, se conecte com esta força, se alimente, se nutra positivamente e siga em frente. Rimou, que delícia! Touro, se você gostou deste vídeo, eu espero do fundo do meu coração que essa leitura chegue aí no seu coração como um forte abraço de luz, te trazendo luz, amor e esperança. Sinta-se abraçada, sinta-se abraçado, receba toda a minha energia positiva. Tá bom, meus queridos? E Touro, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. E não esqueça de acessar o nosso site www.equinociotarot.com.br. E nunca, nunca, nunca se esqueça, celebre sempre a sua vida, celebre sempre as suas conquistas, porque você, Touro, é o amor. E você veio para manifestar os seus ideais de luz,
e de amor. Yes! E assim é. Eu espero que esta mensagem possa super inspirar você, Touro. Eu sou Anne Marques e desejo para você, Touro, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura, Touro. Até breve! Tchau, tchau!